podemos encontrar renovo, um lugar onde jamais seremos negados, um lugar onde jamais vai nos ser dito um não, porque o Senhor Jesus disse: aqueles que vêm a mim de modo nenhum eu lançarei fora. É a Ti que nós recorremos, Senhor Jesus, no dia mau, porque somente no Senhor nós temos esperança, sabendo que esses dias que passamos, Senhor, não são em vão, mas tudo, Senhor, percorre para um propósito do Senhor. Tu és o nosso lugar de descanso, Tu és o nosso lugar de renovo, Senhor Jesus, porque o Senhor é quem nos convida: vem a mim todo aquele que está cansado, todo aquele, Senhor, que está sobrecarregado pode ir ao Senhor, porque o Senhor nos prometeu descanso, o Senhor nos prometeu, Senhor, trocar o nosso jugo, tirar tudo aquilo que tem nos trazido um peso, Senhor. Não queremos que a nossa caminhada seja um peso, não queremos que obedecer ao Senhor seja um peso, mas que seja algo que flui de nós. Por isso, tira de nós todo o cansaço. Se temos nos esforçado, Senhor, com nossas forças, nós queremos deixar no Senhor todo o nosso fracasso, todo o nosso sentimento de incapacidade e sermos cheios do Seu Espírito, Senhor. Sermos cheios do Seu Espírito que nos capacita a Te obedecer. Senhor, venha nos renovar nessa manhã. Nós queremos correr para Ti, Senhor Jesus. Queremos nos achegar ao Senhor nessa manhã. Nós dizemos: socorro em meio à tribulação. Aleluia. Aqueles que prepararam a sua oferta, o seu dízimo, sua contribuição, vão poder trazer nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor em japonês. Say
nessa hora render o nosso coração ao Senhor. Nós queremos dizer, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Que não seja apenas, Senhor, o nosso exterior que se renda, mas o nosso coração se renda ao Teu senhorio, Senhor Jesus. Queremos consagrar ao Senhor os nossos dias. Queremos consagrar ao Senhor nossa vida, a nossa família. Nós queremos consagrar ao Senhor esta igreja. Queremos consagrar, Senhor, render todas as coisas ao Senhor.
Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui rendidos diante do Senhor e a minha oração é que você fale: Senhor, fale no meu coração. Que esses cânticos não sejam em vão. Que a verdade da palavra que será lançada nessa manhã venha frutificar no teu coração. Que você possa nesse mesmo Espírito tomar assento. E nós queremos orar para que o Senhor faça real a palavra em teu coração, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa série de mensagens da carta de 1 Pedro, por isso eu quero convidar você a ir para lá comigo, depois desse tempo maravilhoso de adoração a Deus. Nós estamos rendidos a essa maravilha. Como é bom cantar louvores ao Senhor, falar aquilo que está no nosso coração. Quando nós ministramos a palavra, agora é o Senhor que fala conosco. Quantos querem ouvir essa palavra nesta manhã, amém? 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13, é a nossa perícope. Primeiramente eu queria dar as boas-vindas a Ana Paula, que está aqui à frente, a Jefferson, acho que ele saiu com a criança, mas ele vai voltar. Pedro e Davi, os filhos, né? Sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Vocês já são daqui, mas na minha presença as portas estão sempre abertas para vocês, voltem sempre, tá bom? A Kaori e Kayane também, elas estão por aí. Elas foram para as salinhas. Que idade que elas têm? 11, 12? Bom, ok. Elas vão ter sendo ministradas lá, depois damos as boas-vindas para Kaori e Kayane também, que vieram com a nossa irmã Mitim. Então nós temos os nossos visitantes, cumprimente eles, tá bom? Eles são muito importantes para nós. Dito isso, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21, no término da leitura eu queria orar com você, pedindo a graça e a bênção do nosso Deus, amém? Todos acharam? 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro ou prata, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que os ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar uma vez mais. Pai bendito, nós estamos agora na tua santa presença. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, cala as vozes do nosso coração, vozes estranhas, vozes, ó Deus, que não vêm de ti, Senhor. Então somente a tua doce voz, mas ao mesmo tempo poderosa, impactante, transformadora, alcance o nosso coração nesta manhã. Nós queremos sair daqui mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, usa a minha vida com poder e graça para ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Tu és livre aqui no nosso meio, Senhor Deus, para fazer que a tua palavra não volte vazia. Esta é a minha oração, te peço, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos na série que nós denominamos de Esperança Viva. No mundo que nós estamos vivendo, dias difíceis, nós temos falado muito a respeito dessa palavra esperança. Quantos de nós mesmo não usamos, né? Olha, você precisa ter esperança. Quantos de nós não temos que consolar pessoas que estão passando por momentos difíceis da vida, e aí às vezes nós usamos o famoso jargão, né? Que a esperança é a última aqui? Morre. Porque nós queremos levar a pessoa a entender que lá no fim do túnel pode ser que vai acontecer alguma coisa, mas a gente também não tem certeza disso. Mas nós aprendemos mediante a palavra de Deus que a esperança viva é a certeza, a garantia de que Deus fará no futuro tudo aquilo que Ele diz que fará. Louvado seja Deus. E se Deus diz que vai fazer sim ou não? Sim.
Deus é como nós que falamos, o projeto aí tá top, nós vamos agora avançar. E aí alguém chega para você daqui 2 semanas e fala, ei irmão, começou o projeto lá? Que projeto? Nem lembro mais do projeto. Quantas vezes nós não falamos que íamos fazer dieta na segunda-feira e nem começamos? Ou a esperança de que as coisas vão melhorar e quando parece que vai melhorar as coisas pioram. Por quê? Porque nós não temos a certeza, nem a garantia de que vai acontecer. Mas a esperança pelo qual a Bíblia nos chama é uma esperança viva da certeza de que Deus é a garantia que Ele fará tudo aquilo que Ele diz que fará. E é isso que Ele quer trazer para nós, um alento dessa esperança viva. Nós vamos começar agora no versículo 1, partes práticas da carta agora, quais muitos teólogos chamam de a implicação da salvação, ou a certeza da salvação. Até então nós estávamos falando daquilo que Deus fez por nós, indicativos, aquilo que Deus revelou. Por isso que lá no hino de louvor, o apóstolo Pedro, no versículo 3, ele vai dizer, bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele nos regenerou segundo as suas grandes misericórdias. O fato de nós nascermos de novo é porque Deus gerou vida no nosso coração, por isso que bendito seja Ele, não nós. Mas nós, como aqueles que creem na salvação pela graça, muitas vezes nós somos acusados de pessoas assim. Salvação pela graça dá uma margem para você viver a vida de qualquer maneira. Mas nós vamos ver na Bíblia que não. A salvação é pela graça para nós, mas que custou um preço muito alto para Deus. E essa graça é uma graça que transforma o nosso ser, por isso que nós vamos falar hoje das implicações da salvação. Se alguém perguntasse para mim, pastor, mas como eu sei que Deus gerou uma nova vida no meu coração? É a maneira que você vive hoje, e a maneira que você busca viver hoje. Por isso que ele vai começar no versículo 13, se você está comigo, ele vai começar com uma conjunção dizendo na minha versão, portanto... Ele vai dizer no versículo 13, portanto aqui ele inicia a passagem apresentando uma conclusão daquilo que Pedro havia falado até então. Seria muito estranho se eu encontrasse você na rua e do nada chamasse você para conversar e falasse assim, Maurício, portanto, você ia ficar boiando, porque você ia perguntar para mim assim, o que você quer dizer a partir de agora? Portanto o que, se você não me disse nada antes? Mas o que ele está se referindo, Pedro, portanto, pelas misericórdias que Deus nos regenerou, portanto, já que Ele nos deu uma nova vida, não uma vida que durará pouco tempo, mas uma vida sustentada pelo poder do Cristo ressurreto, mesmo nós partirmos dessa vida, nós sabemos que não é o fim. Portanto, que já que nós temos uma herança nos céus, guardada pelo poder de Deus para nós, e fala que essa herança ali, ela jamais poderá perecer e perder o seu valor, mediante a tudo isso que vocês receberam, coisas que os profetas falaram no Antigo Testamento, ali eles começaram a pesquisar quando isso aconteceria, coisas que os anjos anseiam observar, mediante a tudo isso eu peço para que vocês agora vivam desta maneira. Então nós não vivemos para alcançar, nós vivemos com um propósito, porque nós já fomos, o quê? Alcançados, amém? Quantos já foram alcançados, creem nessa verdade? Eu creio. Então nós não vivemos para alcançar alguma coisa, nós vivemos à luz daquilo pelo qual Deus nos alcançou. Então, portanto, mediante toda essa graça, toda essa esperança viva, Ele vai pedir para nós no versículo 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando? Quando Jesus Cristo for revelado. O verbo imperativo principal aqui dessa passagem no versículo 13 é ponha toda a esperança na graça. E nós temos que perguntar ao texto, como eu faço isso? Por toda a minha esperança na graça que vai ser revelada quando Jesus Cristo for revelado. Então o que ele quer dizer aqui, estar com a mente preparada? A ideia aqui, em algumas versões vai falar cingindo o vosso entendimento. Você tem essa versão aí? Cingindo o vosso entendimento, a ideia de cingir os lombos. Se eu chegasse hoje aqui em pleno século XXI e falar, irmãos, vocês precisam cingir os lombos, cingir o entendimento, você ia ficar assim, pastor, o que é isso aí? O que é cingir o lombo? A ideia aqui que ele usa essa expressão, Pedro, é que naquele tempo eles usavam uma espécie de túnica de vestes largas, e quando eles precisavam ser mais ágeis, correr, por exemplo, um eventual ataque do inimigo, eles pegavam aquelas vestes, levantavam com uma espécie de cinto, ele prendia pelo meio da perna e ele cingia aqui nos lombos, para que ele tivesse mais agilidade, preparado, ele tinha que estar em prontidão. O que Pedro está dizendo aqui, vocês precisam estar com a mente de vocês livre e preparada para os acontecimentos que estão passando nos vossos dias. Mas ele ainda vai dizer que nós devemos aqui, em outras palavras,
estarem alertas, ou em algumas versões vai dizer serem sóbrios. A palavra sóbrio muitas vezes aqui é atribuída a nós não andarmos embriagados. Se você já teve essa infelicidade, eu espero que não, e você também não está perdendo nada com isso. Se você já se embriagou um dia, você perde os seus reflexos. Por isso que é proibido você dirigir embriagado, você não está 100%. Você não está atento ao que está acontecendo. Quando você conversa com uma pessoa que teve um porre, uma ressaca no dia anterior, muitas coisas ele não lembra. Né? E quando você conversa com uma pessoa, ele não tem noção do perigo. Ele está com a sua mente embriagada. A mesma coisa aqui ele quer dizer para nós, que nós devemos estar sóbrios, não com as nossas mentes embriagadas. A ideia aqui de sobriedade é de um autocontrole espiritual. Mas o que ele quer dizer nesse contexto? De nós não sermos vencidos pelas circunstâncias e pelas seduções do mundo. Por que eu quero dizer isso no contexto? Porque é nos momentos difíceis e de ataques que nós perdemos a percepção das coisas. Quando os momentos difíceis chegam sobre a nossa vida, que nós não conseguimos lidar muitas vezes. Pessoas que sofrem de ansiedade, quando entra a ansiedade, ela fica só perguntando assim, mas e se acontecer? Mas e se não acontecer? Ela não consegue ter a clareza das coisas que estão acontecendo agora. Ela só está olhando ao seu redor ou por aquilo que provavelmente vai acontecer, mas nem sabe se vai acontecer de fato. Isso poderia causar, nesse contexto de perseguição, como nós tratamos na primeira carta, a perseguição estava vindo, e eles focarem somente naquele momento e esquecerem que é um propósito maior, principalmente daquilo que eles já haviam recebido. Quando você está num momento difícil, o que você menos pensa na vida? É aquilo que Jesus Cristo fez por você. O que você menos pensa na vida? Daquilo que te espera na glória. Você está tão embriagado com as coisas desse mundo que você perde a noção. E aí você fica vivendo somente a deriva daquilo que está acontecendo ao seu redor. O que Pedro está falando para nós aqui é: você precisa ter domínio próprio. Você não pode deixar que as circunstâncias da vida e as seduções desse mundo tomem a sua mente de tal maneira que você esqueça dessa herança viva que foi conquistada para vocês, que esperam uma herança que jamais pode perecer ou perder o seu valor. E muito menos daquilo que Jesus Cristo já entregou por nós, queridos. Uma vez salvo, salvo para sempre nesse aspecto. Jesus Cristo começou a boa obra, Filipenses capítulo 1 fala sobre isso. E no versículo 6 diz que ele começou e ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Então essas coisas muitas vezes nós esquecemos. Nós recebemos o Evangelho pela graça, sabe o que a gente faz muitas vezes? Agora eu vou andar pela minha força, pastor. Por isso que você se frustra. Por isso que você sai daqui, quando você encontra com a primeira dificuldade, você fica paralisado muitas vezes. Mas será que Jesus Cristo está comigo mesmo? E você esqueceu que Ele já entregou para você tudo o que você precisa para caminhar. Esse contexto que Ele está dizendo aqui: coloque a sua esperança na graça futura. A minha esperança não está que o Bolsonaro vai resolver o problema no Brasil, queridos. Se Deus quiser usar, louvado seja Deus, porque o Brasil está sofrendo uma crise terrível. A minha esperança não está no ministro japonês, nem na alta do dólar, nem no Bitcoin, ou qualquer investimento da bolsa que você está fazendo. A minha esperança está na glória futura, naquilo que está para ser revelado. A certeza de que Deus fará no futuro tudo aquilo que Ele disse que fará. Amém? Então Ele fala: como que eu coloco então a minha esperança nessa glória futura? Estando atento agora, no tempo presente. Não se deixando seduzir pelas coisas do mundo e não se deixando embriagar por essas circunstâncias difíceis que estão vindo sobre a sua vida. Talvez você está vivendo uma circunstância difícil hoje. Talvez não seja uma perseguição real, que nós estamos preocupados que esse templo aqui vai ser invadido por algum guarda e vai nos fazer negar a fé. Mas às vezes são circunstâncias pontuais na sua vida. É uma perseguição, uma rejeição pontual dentro do serviço, ou às vezes dentro da sua família você é o único cristão e você luta contra. Às vezes quando você tenta ser um cristão genuíno e verdadeiro, parece que você só leva um paulado. Quando você tenta fazer a vontade de Deus, parece que o mundo se levanta contra. E agora, Senhor, o que nós ganhamos com tudo isso? O que compensa? Qual é o preço disso tudo? Esperança futura, de que Deus fará no futuro tudo aquilo que Ele disse que fará. O que Deus quer fazer comigo e com você, com essa carta aqui especialmente, é tirar os seus olhos das coisas do mundo, queridos, e fazer você enxergar o trono da glória, aquilo que te espera no futuro, mas que já foi conquistado lá atrás na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor por isso. Então coloque toda a sua esperança na graça. Então nós já percebemos que aquilo que nos espera é graça de Deus. Pare de tentar achar que o seu mérito vai fazer com que você mereça essa salvação.
É por isso que muitas vezes o questionamento, será que eu sou salvo, pastor? Porque eu estava caminhando e eu cometi um negócio que não me assemelha com a pessoa de Jesus Cristo. Esperança na graça. Você está esperando a sua performance, queridos? Assim, se fosse eu, assim também. A minha capacidade de servir a Deus em obediência perfeita, eu não consigo caminhar. Porque vai chegar horas da sua vida, talvez você esteja vivendo agora, que você não consegue nem acreditar naquilo que Deus fez por você na cruz. Você às vezes não consegue nem acreditar que Deus se faz presente, mesmo você não sentindo nada. Mesmo quando as coisas estão dando tudo errado. Se dependesse da sua performance, da sua fé, você paralisaria, você não caminharia. Mas a sua esperança está na graça que está de ser revelada quando Jesus Cristo voltar. Louvado seja o Senhor por isso. E aí então ele vai dizer, dito tudo isso, que você tem que colocar a sua esperança na graça. À luz disso que Pedro diz, ele fala, então você coloque lá a sua esperança na graça, mas você não fica aqui na terra paralisado. Então agora Pedro, mediante o Espírito Santo, ele quer dizer de que maneira nós esperamos na graça. Nós esperamos na graça vivendo a nossa vida aqui na terra, amém? Ninguém fica esperando, né, a trombeta tocar. Então ele vai dizer aqui, olha, no versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando vocês viviam de que maneira? Na ignorância. Queridos, a regeneração, o novo nascimento nos coloca, a primeira coisa que ele fala, na condição de filhos. Coisa boa. Você queria ser filho de quem na terra? Do novo presidente dos Estados Unidos? De quem você queria ser filho? Do Bill Gates? Ah, se você fosse filho do Bill Gates, acordar tarde todo dia. Ia trazer um culto aqui para casa, convidar um pastor para pregar aqui em casa. Queridos, a Bíblia fala que mediante essa graça nós somos filhos do Rei dos Reis. Amém. Olha só a condição que isso nos coloca, o novo nascimento, a regeneração, nos faz filho do dono do universo. O que mais nós queremos mesmo? Nada mais, nada menos do que isso aqui, filhos obedientes. A primeira coisa que o versículo 14 diz aqui para nós é que nós somos filhos de Deus. Mas não é qualquer filho, é filhos obedientes. E aí se você ler, ele fala que nós somos, no versículo 2, se você voltar um pouquinho, eu quero relembrar você desse mesmo capítulo, ele vai dizer o propósito que nós fomos escolhidos. Versículo 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora para o quê? A obediência a Jesus Cristo. Então Deus nos deu uma nova vida, Ele projetou você lá na eternidade, antes de você existir, então você não é fruto do acaso, mas Ele te escolheu com um propósito para viver aqui na existência, que é para a obediência a Jesus Cristo. Então nós aprendemos na passagem anterior que a nossa fé, a nossa esperança é uma esperança viva, na certeza de que Deus fará no futuro tudo aquilo que Ele diz que fará. Mas Deus nos projetou na eternidade para viver no futuro, aqui no presente, neste momento, não somente com uma esperança viva, mas com uma fé também viva. Tiago fala que a fé sem obras, ela é o quê? Vazia, morta, não tem significado nenhum. Assim como a esperança do cristão, uma esperança viva, a fé pelo qual nós fomos eleitos e que nós vamos frutificar é uma fé viva. E é interessante nós traçarmos um paralelo. Eu ia pedir para você abrir em Efésios capítulo 2, coloque uma marca aí que nós vamos voltar no texto. Mas eu queria que você visualizasse algo aqui comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Porque Ele nos chamou para ser filhos obedientes. Olha o que vai dizer Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim o versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Então você percebe de que maneira nós vivíamos antes de Cristo. Segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua, ou está atuando nos que vivem na desobediência. Então, antes de Cristo, nós éramos esse filho da desobediência. Mas agora em Cristo, segundo Pedro, nós somos filhos obedientes. Então, Deus não te chamou para ser qualquer filho. A desobediência é uma característica daqueles que não tiveram um encontro real com Jesus. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
E o morto, ele não pode responder as coisas de Deus, o morto espiritualmente. Eu usei uma ilustração na semana passada, como se nós colocássemos um morto aqui literalmente e falasse para vocês, acorda. Ele ia acordar sim ou não? É a mesma coisa espiritualmente. O único que pode dar vida espiritual em nós é quem? Deus. Por isso que agora nós podemos responder em obediência a Deus. Se o Espírito Santo não está agindo em nós, nós vivemos debaixo da desobediência, porque nós estamos debaixo dessa atuação desses espíritos malignos. Ah, pastor, você está falando que quando eu não era crente eu era endemoniado? Pode ser que você não babava e não retorcia as mãos, mas você estava debaixo da influência maligna. Você estava debaixo da influência desse mundo que jaz no maligno. Mas agora Deus, Ele nos deu uma nova vida para que nós pudéssemos ser filhos obedientes. Volte lá no versículo 14. Então Ele vai dizer aqui que como filhos da obediência, Ele vai falar de que maneira nós não devemos viver primeiro. Então eu costumo pensar na vida cristã que há duas coisas que nós devemos fazer, que é o aspecto negativo e o positivo. O que é isso? O negativo, deixar de fazer coisas que você fazia antes de ser cristão. E passar a fazer agora aquilo que Deus está te mandando, revelando nas Escrituras. Então, como filhos obedientes, versículo 14 vai nos mostrar como nós não devemos viver. Como filhos obedientes, versículo 14, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam aonde? Na ignorância. A ideia aqui, não vos deixes amoldar, a mesma de Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século. A ideia de tomar a forma, andar da mesma forma que esse mundo lá fora anda. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja, eu não sou cristão. Mas se você está vivendo uma vida segundo aquele mundo, queridos, vir para a igreja, batizar, professar, né, a confissão de fé de Westminster, os pontos, né, belgas, isso aí não nos faz cristãos. A evidência que nós somos cristãos de fato é o desejo pela obediência a Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo, vocês não devem viver mais de que maneira? Como outrora, como viviam na ignorância. A ideia de ignorância é cegueira mesmo, espiritual. É aquilo que Efésios já disse, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então, quando você se assemelha a esse mundo, pode ainda, e é o seu estilo de vida que você ainda não teve um novo nascimento. Não estou dizendo perfeição. Mas quando a única diferença entre você e aquele que não conhece a Jesus é só vir para a igreja, não mudou nada no seu coração. Quer dizer que eu vim para a igreja só, não muda o meu coração, eu não me faz diferente dos outros, não. Qual é a evidência de que eu fui regenerado pelo Espírito Santo? O desejo, a obediência e abandonar essas coisas que eu vivia antes em outrora. Por isso que ele vai dizer que nós devemos primeiro abandonar as coisas quando nós vivíamos antes de conhecer a Jesus Cristo. E se você é cristão e for sincero no teu coração, se você chegou a se converter depois, quantos se converteram depois aqui? Eu já vieram de berço evangélico? Eu me converti depois. Quantos se converteram depois? Se você fazer uma análise no teu coração, muitas coisas você deixou de ter prazer, amém? Mas eu que nasci no berço evangélico, como é que eu vou julgar isso? Pela palavra de Deus. Porque há um momento na sua vida você pode ter crescido no berço evangélico, mas e aí, pastor, meu Deus, escolinha dominical, culto de jovens, louvor, pregador, como que eu sei que eu tive um encontro real com Jesus? É o mesmo critério. Desejo a obediência a Jesus Cristo, nosso Senhor. O desejo que você tem, não somente de deixar coisas, talvez muitas coisas você não praticou e vocês não estão perdendo nada com isso. Vocês jovens que cresceram na igreja, vocês não perdem nada com isso. Que Deus continue guardando seus corações na caminhada. Mas é o desejo que nós temos pela obediência. Então, qual a maneira que nós não devemos viver? Viver como se não conhecêssemos a Cristo, jamais. Então, não adianta nós professarmos a nossa fé se a única coisa que nos faz diferente é somente frequentar um culto. Você pode ser assíduo no culto, mas mais parecido com os filhos da desobediência do que com o filho da obediência. Então, qual é a evidência que o Espírito Santo trabalha em mim? É a inclinação que eu tenho pela vontade de fazer as coisas do Senhor, o nosso Deus, amém? Mas então, como os filhos obedientes devem viver? Bom, eles não devem viver como aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, mas o versículo 15 vai dizer então de que maneira os filhos obedientes devem viver. Versículo 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que? Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Pedro faz aqui uma citação do Antigo Testamento, eu não vou ler, mas você pode marcar aí, que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2. A primeira coisa que nós vamos aprender nesse versículo 15, versículo 16, é que Deus é imutável.
O que quer dizer? O Deus do Antigo Testamento era santo. Pedro, quando escreve essa carta no Novo Testamento, ele está citando que Deus ainda continua sendo santo. E nos dias que nós estamos vivendo, pelos séculos dos séculos, Deus continuará sendo santo. Amém? Amém. É isso que ele está dizendo aqui. Ah, mas agora o que ele está falando para nós aqui? Deus não mudou no Antigo Testamento, ele é imutável, porque a santidade fala a respeito do caráter de Deus. E não é à toa que Jesus Cristo teve que vir, porque Deus é tão santo que ele não aceita a sua melhor obra. Pode imaginar a melhor obra que você tem aí para fazer, que fala, uau, esse aqui só faltou ser cristão para fazer. Deus não aceita a sua obra. Ah, Deus só aceita as nossas obras porque nós estamos em Cristo. Então Deus olha para você, está em Cristo, está no meu filho, então é bom. Fora isso, Deus não aceita. Mas ele está dizendo, então, a primeira coisa é que Deus é imutável, ser santo como ele é santo. Deus não mudou. Mas agora então, pastor, como é que eu posso responder esse chamado de santidade? Ele não mudou. Sabe qual que é a grande diferença agora, queridos? É que agora Deus mudou o teu coração, amém? Então Deus não mudou. Ah, o desejo você nunca teve por obediência antes da regeneração, porque você estava na antiga vida. Mas agora Deus produziu uma nova vida, colocou você como filho da obediência, como você agora não com esse filho da desobediência. Mas Deus, ele não mudou o padrão, Deus não baixa o seu padrão. Ah, não vou aceitar porque está mais ou menos. Não, Deus continua sendo santo. Ele exige nada menos do que a perfeição. Por isso Jesus Cristo teve que vir para morrer no meu e seu lugar. Porque senão, queridos, não teria a esperança viva para nenhum de nós. Mas, pastor, então como eu vou responder a esse Deus que é santo, perfeito, que não exige nada menos do que isso? Deus mudou o nosso coração agora. Ele não mudou. Agora Ele colocou em nós o desejo, a inclinação por santidade. Amém? Então a evidência que nós vamos responder que nós somos filhos da luz, que nós somos regenerados, novo nascimento, é o desejo que nós temos de obediência a Jesus Cristo e o entendimento que Deus não mudou. A salvação é pela graça, mas o Deus continua sendo o mesmo, digno de toda a honra e glória. Nada menos de que uma vida santa, queridos. Então você percebe que a salvação é pela graça, mas isso não nos dá o direito de viver uma vida de qualquer maneira. Por isso que ele ainda vai dizer nesse versículo, assim como é santo aquele que os chamou, ou seja, Deus nos chamou para a santidade. Desde o Éden que nós caímos, o homem nunca quis viver uma vida santa mais com Deus. E se Deus nos tivesse abandonado para sempre, nós nunca iríamos ansiar por santidade, muito menos pela pessoa de Deus. Mas bendito seja Deus que enviou aquele que pisaria a cabeça da serpente. E a nossa esperança é que agora Ele muda o nosso coração, tira aquele coração de pedra, coloca um novo coração de carne, onde as leis do Senhor agora não estão registradas mais em pedras, mas agora Deus registra a sua lei em nosso coração, para que nós possamos inclinar e buscar, Senhor, transforma a minha vida. Essa é a regeneração pelo qual nós somos chamados. Mas ele diz aqui algo interessante, que Ele nos chamou para ser santo em tudo o que fizermos. Versículo 15 ainda, ou seja, a cada momento, a cada pensamento, a cada ação, a minha responsabilidade como filho de Deus não termina quando eu deixo de pregar aqui, queridos. Quando eu saio por aquela porta, o compromisso de viver uma vida em santidade sobre a minha vida ainda continua. Porque Ele está dizendo que nós devemos fazer isso em todo o nosso procedimento. Tudo o que fizermos. Na sua família você deve ser santo. No trato com os filhos deve ser santo. Filhos no trato com os pais você deve ser santo. No colégio também deve ser santo. Na universidade, nos negócios, como empregado. Então Ele está dizendo em tudo que vocês fizerem. Porque qual é o parâmetro de Deus? Deus é santo em tudo que Ele faz, sim ou não? Então Deus nos chamou para ser santo em tudo que nós íamos fazer. E aí nós vamos separando a nossa vida, né? Eu gosto de usar o meu exemplo, né? Porque meus filhos não querem saber se eu sou pastor da igreja quando eu chego em casa. O pastor chegou. Não, tem que ser santo como pai. Minha esposa não está nem aí se eu sou o pastor da igreja. Quando eu sair eu tenho que cumprir meu papel de marido. Amém? É isso que acontece, eu tenho que ser santo como marido. O chefe não quer saber se eu sou o pastor da igreja, eu tenho que cumprir um aspecto de santidade no trabalho. A sociedade aqui fora não está nem aí se eu sou pastor, se eu sou cristão. Eu fui chamado para viver uma vida santa, independente do contexto. Por isso que ele está dizendo aqui que nós devemos ser santos em tudo que nós estamos fazendo. Agora é interessante a gente pegar o contexto de Pedro, porque eu gosto de ler a carta no contexto para tentar entender o autor. O contexto que eles estavam vivendo era um contexto hostil,
de perseguição. Aí chega Pedro e fala: tem uma esperança viva para vocês, para que vocês não parem. Ela está reservada nos céus pelo poder de Deus e ninguém pode tomá-la de suas mãos. Mas enquanto esse dia não chega, vocês devem viver como filhos na terra. Mas a situação está difícil, Pedro. Você poderia falar para Pedro: Pedro, você não conhece o contexto do trabalho de se você colocasse uma câmera na Pedro, você ia ver o sujeito que trabalha comigo todo dia, me azucrinando. Ah, você não conhece meu vizinho, quando chega de madrugada ali, liga o som. E você não conhece meu primo. E aí nós poderíamos saber aqui, diante da carta, que o contexto que qual Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está pedindo aqui, não era um contexto fácil também. Porque via de regra, nós não temos dificuldade nenhuma de viver uma vida em santidade quando tudo vai bem. Quando a conta bancária está lá, tem uma reservinha para você, amém? Quando seus filhos são obedientes, quando os cônjuges são relacionados tanto ali, né, com o chamado de Deus, de uma só carne, mas também espiritualmente, quando todo mundo te ama. É fácil viver uma vida de santidade. Ou fácil não, é menos difícil, né? Porque sempre vai ser difícil nós buscarmos uma vida de santidade. Mas, queridos, quando tudo é errado na nossa vida, como nós temos conduzido a nossa vida? Será que o padrão nosso ele é medido pelas circunstâncias da vida? Ou por aquilo que Deus é e fez a nós? Porque senão nós vamos cair, sempre nós vamos encontrar algum motivo para não viver o nosso chamado. Se nós formos depender das pessoas que se levantam contra nós, prepare-se para não responder a esse chamado de santidade. Porque, assim como eu, você tem dificuldade, amém? Só eu que tenho? Se você não tiver, arruma 5 para você. Todos nós temos dificuldades, querido, na vida. E é nesses momentos de dificuldade que nós temos que mostrar quem nós somos de verdade. É nesses momentos que nós passamos pela passagem anterior, onde o ourives está nos colocando, como aquele ourives colocava o material bruto ouro no fogo para que fosse purificado, para que demonstrasse que a nossa fé é genuína. É nesses momentos que Ele está pedindo para nós, em tudo o que vocês estão fazendo. Não precisa responder para mim, a pergunta é: como tem sido a sua vida como marido? Como tem sido a sua vida como esposa? Como tem sido a sua vida nos negócios, como trabalhador, como amigo, como irmão em Cristo? A santidade abrange todo o nosso ser, em tudo, e que nós venhamos fazer em tudo, ele está dizendo aqui. E parece que Pedro, ele tem um conceito de paternidade, isso é muito interessante. Eu estudar isso, eu comecei a ficar intrigado, né, porque ele está dizendo que nós somos filhos da obediência. E o conceito de paternidade daquele tempo, na época de Pedro, ele foi se perdendo um pouquinho. Mas naquele tempo era natural e comum os filhos herdarem até a profissão do pai. Vocês sabiam disso? Então os pais eram lá, né, marceneiro, passavam a profissão para o filho. Mas não somente isso, os ensinamentos religiosos também eram assim. Então o conceito de paternidade parece que Pedro está tendo aqui, porque ele diz assim: como é santo aquele que os chamou, sejam santos em todo o nosso proceder. Ou seja, qual é o nosso parâmetro de santidade? Deus. Qual é o nosso modelo de santidade? Poderíamos falar de Jesus Cristo, que é o verbo encarnado que veio aqui na terra. O nosso problema muitas vezes é que nós medimos a nossa santidade não com Deus, como está a nossa espiritualidade. Sabe como nós medimos? Aqui embaixo. Aí eu olho para o fulano que está pior que eu, né, para não dizer que eu estou ruim também. Fala: aquele lá está ruim, vai chamar minha atenção por quê? Se aquele entrar no céu, pastor, eu já estou lá faz tempo, porque olha lá a situação da vida dele. E às vezes nós medimos a nossa santidade aqui embaixo. Por isso que nós nos frustramos, por isso que nós achamos que não precisamos mais desenvolver uma vida de santidade. Mas por isso que o modelo aqui é o modelo de paternidade, é como filhos obedientes. Efésios capítulo 5 fala algo semelhante, versículo 1, se você ir lá comigo. Efésios 5, 1. Coloca uma marca aí. Conceito de imitação, de paternidade. Olha o que vai dizer Efésios 5:1. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Então você percebe de novo o conceito de paternidade. Sede, pois, imitadores de Deus. Como eu vou imitar a Deus? Como filhos amados. Por quê? Porque Ele é meu Pai. Se você ainda aí em Mateus capítulo 5, versículo 48, olha só o que vai dizer ainda lá o Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, versículo 48. Olha o que vai dizer lá: portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você vê o critério mais uma vez? Seja perfeito como quem? O pastor, você não. Até o apóstolo Paulo diz que eles deveriam ser imitadores dele, como ele era de quem?
de Cristo. Então você percebe o conceito de paternidade. Efésios, imitadores de Deus como filho amado. Mateus 5,48, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celeste de vocês. Então, como eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, como eu sei que Ele é o meu Pai, mais uma vez, o anseio que você tem por santidade na sua vida. Porque, via de regra, nesse mundo que nós vivemos, todo mundo fala que Deus é Pai. Você já ouviu essa expressão lá fora? Quando você ganha um benefício, aí chega alguém e fala, nossa, eu também sou filho de Deus. Mas na verdade não. Nós só tornamos filhos de Deus mediante a obra de Jesus Cristo lá na cruz. Efésios ainda no capítulo 1, versículo 4, vai dizer aqui ainda a respeito dessa escolha de Deus, e algo semelhante do que Pedro está ministrando aqui. Efésios 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos quê? Santos e irrepreensíveis aonde? Na sua presença. Nós usamos um termo na teologia que chama coram Deo, que é diante de Deus. Essa expressão aqui é para mostrar que toda a nossa vida é feita diante de Deus. Sabe aquele lugar que você vai que você acha que ninguém está te vendo? É na presença dele. Por isso que a nossa vida, nós fomos chamados antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis aonde, pastor? Ali, em outras palavras, na presença de Deus. A questão é, Deus está aqui agora, sim ou não? Sim. Se você for para a sua casa, Deus está lá, sim ou não? Sim. E se você for para o trabalho, Deus vai estar lá, sim ou não? Sim. E os jovens aqui, Deus está lá na sua escola, sim ou não? E quando vocês estão na rede social, Deus está lá, sim ou não? Então é tudo, queridos. É na presença de Deus. A nossa vida é na presença de Deus. Por isso que ele está dizendo o conceito de paternidade aqui, imitação na presença do Pai. Olha que coisa maravilhosa, isso deveria gerar um temor no nosso coração. E o conceito de paternidade, volte lá ao versículo 17, se vocês são de lá, ele não para por aí. O versículo 17 vai confirmar isso que está dizendo a carta. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de... Uma vez que vocês chamam Pai. Ué, peraí, por que você chama Pai se você não busca imitá-lo? Por que você chama Deus de Pai se você não busca viver uma vida em santidade? Por isso aí o conceito de paternidade, como filhos obedientes, filhos amados, não se deixam moldar por esse desejo de outrora. Como filhos obedientes, sejam santos como Ele também é santo em todo o vosso proceder. Como filhos obedientes, por quê? Porque Ele julga imparcialmente as obras de cada um. Deus, Ele é o nosso Pai, mas Deus também é o justo juiz. Esse é o conceito que deveria ser de nós pais também, natural. Porque o pai é aquele não só que dá o amor, mas quando ele precisa corrigir, ele corrige sim ou não. É só eu que fui chamado para ser assim, não, né? E às vezes, nós como pais natural, nós corremos o extremo, é só amor, né? Amor. Aí precisa corrigir, não corrige. Ou se não, é só correção, né? Pá, pá, pá. Mas quando precisa consolar o filho, não consola. Mas Deus é o Pai perfeito. Ele nos consola no dia da tribulação, assim como Ele está consolando nessa carta. Mas Ele está dizendo, não viva de qualquer maneira. Porque diz que Ele julga as obras imparcialmente cada um. A ideia aqui dos filhos não é condenatório. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele vai mostrar isso diante da carta. Mas a ideia é, se você é um filho de Deus e você resolve viver uma vida no pecado, Deus vai julgar você. Deus vai te corrigir. E louvado seja o Senhor que Ele nos corrige, que Ele nos deixa assemelhar com esse mundo. Muitas vezes vai doer a correção de Deus. Mas quando você vai ler Deuteronômio aqui, no capítulo 10, 17, ele vai dizer que Deus não age com parcialidade, nem aceita suborno. Nós, às vezes, como pais, negociamos com os nossos filhos. Né? Mamãe, tá vendo? Mamãe falou o quê? Ela falou que não é para fazer. Não, faz lá, depois eu seguro as pontas aqui. Deus não age dessa maneira, Ele não aceita suborno. Não dá para negociar. Da mesma maneira que Ele é aquele que nos consola no dia da dificuldade, Ele diz aqui que Ele vai nos punir quando nós formos viver uma vida em desobediência a Deus. Porque Deus, Ele age com imparcialidade. Por que Ele faz isso, pastor? Porque Ele continua sendo santo. A justiça dele ainda, Ele continua sendo santo. Por isso que Ele vai dizer no versículo 17 ainda, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Porque a ideia da peregrinação, lembra da passagem anterior? Aos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Então o que eu faço na terra quando estiver aqui, quando ainda esse dia não chega, quando ainda eu não vou me encontrar com o Senhor nas alturas? Ele fala que nós devemos se portar com temor a jornada terrena de vocês. Porque o Senhor corrige a quem ama.
Diz Provérbios 3:12. Assim como o pai corrige o filho a quem ele quer ver. A correção de Deus é por amor a nós. Muitas vezes Deus vai se colocar na linha, queridos. Tantas vezes Deus vai colocar a gente na linha, justamente por causa dessa desobediência nossa. O temor aqui que nós temos que ter não é um temor servil de um prisioneiro que com o seu carrasco, né? Olha, chegou o carrasco, aí a gente tem que temer. A ideia aqui de um temor filial, que uma criança que ama o seu pai a respeita. Isso está se perdendo um pouquinho nos dias de hoje. Mas antigamente nós tínhamos um temor muito grande de machucar a nossa família. Tanto que o sobrenome ele era muito zelado antigamente. Né? Os japoneses ainda, alguns no Brasil, mantêm isso, né? Ah, você aqui não, vamos usar um exemplo de Sasaki. Aí chega um primo, faz uma besteira lá, os outros primos se levantam e falam, você está manchando o nome da nossa família. Mas o temor que nós temos que ter aqui filial é para não desonrar o nome de Deus. Porque quando nós pecamos, é o nome de quem que vai para a lama? De quem? De Deus. Quando nós resolvemos viver uma vida no pecado, pode ser que eles vão falar cristão como aquele ali, mas eles ganham uma grande resistência com o nome do Senhor. Por isso que ele fala aqui que ele vai agir imparcialmente. Deus ele vai corrigir aquele que ama, né, porque ele quer bem. Então Pedro ainda volta lá no versículo 18, ele vai nos dizer algo interessante ainda, no versículo 18 e versículo 19. Olha o que ele vai dizer a respeito disso. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro ou prata, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de quem? Que nos é como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então ele vai começar com uma expressão aqui, pois vocês sabem. Porque somente aqueles que sabem o alto preço que foi remido, que ele diz aqui, buscam viver uma vida com as suas mentes, não deixando serem embriagadas. Aqueles que andam alertas, aqueles que buscam a obediência, não deixando se amoldar pelos desejos de outrora, mas viver uma vida em santidade como Deus é santo. Somente aqueles que sabem o alto preço que Deus pagou para ter você. Então ele diz que não, esse alto preço ele fala que é o sangue de quem? De Jesus Cristo. Não é ouro e prata. Nós já falamos isso na primeira passagem. Ouro e prata são de grande valor até os dias de hoje, mas nós sabemos que segundo a palavra de Deus que ele é perecível. E ele fala que nós fomos redimidos. A ideia de redimido aqui, querido, é a ideia de libertar um escravo mediante um pagamento. Nós estávamos escravos do pecado e da condenação. Mas Deus ele comprou, mas ele não comprou com ouro e prata, mas ele nos comprou, que ele vai usar a minha expressão, com o precioso sangue de quem? De Jesus Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. E a expressão do cordeiro, talvez vocês já devam ter cansado de ouvir isso, a escola dominical, até mesmo em pregação, ele está usando aqui uma figura do Antigo Testamento, onde na celebração da Páscoa, ali no Yom Kippur, no dia da expiação, era comemorado, entregava-se um cordeiro para ser imolado, justamente na Páscoa, onde o povo de Deus, ele está aprisionado ali pelo faraó no Egito, e aí Deus envia as 9 pragas, na 10ª praga ele manda com que eles imolem esse cordeiro, eles deveriam ser um cordeiro perfeito, ele pega o sangue desse animal, ele asperge ali nos umbrais da porta, ele passa ali, e quando o anjo destruidor passava por aquele local, aonde ele encontrava ali aquela porta que estava, né, nos umbrais, marcado com o sangue do animal, o primogênito ali não era destruído. A ideia aqui que ele está dizendo como sangue precioso, ele quer remeter ao Antigo Testamento para mostrar aqui a celebração da ceia, o cumprimento em Jesus Cristo nosso Senhor. E Jesus Cristo, ele está na ceia celebrando a Páscoa. E ali estavam os elementos, todos os elementos estavam presentes e o cordeiro não. Porque o próprio cordeiro daquela celebração era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele derramaria o seu sangue que viria a ser. Então nós não fomos comprados por sangue de animal. Hebreus 10:4 fala sobre isso. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Somente o sangue precioso de Jesus Cristo. Então somente aqueles que sabem dessa tamanha salvação e que buscam viver uma vida em santidade para Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós não vivemos para alcançar, mas nós vivemos por aquilo pelo qual nós fomos alcançados. Então a morte de Jesus, outra coisa que vai dizer interessante para nós, se você for para o versículo 20, apesar do sangue não foi ouro e prata que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus, ele vai dizer de que maneira esse Jesus veio a este mundo, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então nós vamos ver aqui que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente. Esse é um dos mistérios
de nós tentarmos entender a soberania de Deus, porque antes da criação do mundo, antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha preparado o cordeiro. Não é a ideia que Deus foi pego de surpresa, como se Deus havia criado o mundo e colocado Adão e Eva, eles pecaram e olhou para Jesus e falou: Jesus, você vai ter que descer lá agora. Deus já sabia, isso é uma das coisas que mexe e transcende o nosso entendimento. Antes de tudo existir, Deus já sabia o que aconteceria ao decorrer do trajeto. E mesmo assim Ele não hesitou em criar o homem. Mesmo assim Ele não hesitou em, nos planos eternos, falar assim ao seu filho: você vai cumprir este chamado. Então Ele diz que esse cordeiro foi conhecido antes da criação do mundo. Mas quando que ele foi revelado? No tempo para vocês aqui. Então vocês não foram comprados com ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, qual Deus decretou antes da fundação do mundo, qual seria derramado por causa dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Tem coisas assim, queridos, que transcendem o nosso entendimento. Às vezes eu tento pensar com a mente humana para tentar alcançar o que Deus está tentando falar. Você que é pai sabe disso. Você daria o seu filho? Mesmo sabendo que fulano é criminoso, pecaria, ofenderia. Às vezes eu olho para o meu filho assim, às vezes eu é mais capaz de arrancar o coração e falar: não, eu dou, doutor. Se ele precisar de um coração, pode me tirar, eu já vivi muito, dá para o meu filho. Agora olhar para um pai assim como Deus, olhar para pecadores como nós, sabendo que ainda nós vamos continuar pecando mesmo não querendo, e enviar aquilo que Ele chama de mais precioso para nós, queridos. Uau! Se Deus deu o seu Filho, Ele não dará juntamente com isso todas as coisas que nós necessitamos? Olha o grande presente que nós recebemos aqui. E isso mostra também a santidade de Deus. Por isso que Ele insiste em dizer ser santo como Ele é santo, porque Deus não aceitaria qualquer sacrifício aqui que nós temos para fazer. E eu acho que a nossa maior frustração é essa: nós entendemos que a salvação é pela graça e nós queremos viver por sacrifício. É por isso que nós nos frustramos da caminhada. É por isso que quando o dia ruim vem, nós questionamos que Deus é esse. Porque nós estamos esperando ainda um pagamento desta vida. E se nós estamos esperando o pagamento dessa vida, nós não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos ter, Deus é amém. E é mais do que a obrigação nossa viver uma vida de santidade. Por quê? Para alcançar alguma coisa? Não. Por evidência de que o Espírito Santo está em nós. Se você é um novo regenerado, o seu coração vai ansiar pela santidade, não por perfeição. Eu não quero dar o spoiler para você, eu só estou falando de santidade, mas durante as próximas pregações Ele vai falar que tipo de santidade Ele está requerendo do seu povo aqui no mundo. Porque via de regra, eu já vou deixar aqui para você, quando nós falamos em santidade, nós já pensamos logo em imoralidade sexual. Santidade, a gente já pensa logo nessas coisas assim, né? Mais grandes, né? Prostituição, lascívia, adultério, essas coisas elas fazem parte. Mas você vai ver aqui que santidade é uma vida separada para Ele. Deus te separou para Ele e quer que você viva para Ele. Amém? Eu queria terminar com algumas aplicações aqui. Queridos, a transformação interna, a regeneração, é manifesta no nosso comportamento externo. Guarde isso. A regeneração, o ato interno de Deus, se manifesta no seu externo. Como eu sei que Jesus está agindo no meu interior? Os frutos. A árvore se conhece pelos seus frutos. Então a regeneração, a transformação interna é manifesta no nosso comportamento externo. Não somente a nossa esperança, a esperança dos eleitos é uma esperança viva, mas a nossa fé também é uma fé viva e não morta. É uma fé que vai produzir obras. Tiago falou: mostre aí a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Ele não estava dizendo ali que você precisa fazer obras para alcançar o favor de Deus, mas aqueles que alcançaram o favor de Deus, eles vão frutificar. Amém? Como filhos obedientes, somos chamados a não mais viver as mesmas paixões quando nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, queridos. Você é uma nova criatura. Antes as coisas velhas se passaram, tudo se fizeram novo. Agora você precisa se despir do velho homem e se revestir do novo, que se faz a imagem de Deus, diz a palavra. Então nós somos chamados a abandonar essa antiga maneira de viver e viver uma vida nova. Somos chamados para andar em santidade e sermos santos como quem é santo? Como Deus é santo. Ele não mudou, queridos. Ele continua sendo santo, santo, santo. Mas Ele mudou o nosso coração, amém? Ele mudou o meu coração, Ele mudou o teu coração. Agora você pode responder a esse chamado com esse novo coração. E Deus, queridos, Ele vai julgar as nossas obras imparcialmente, não importa quem seja você.
como um bom pai, Ele vai nos corrigir muitas vezes. E louvado seja o Senhor por isso. Por isso que você deve portar com temor a jornada terrena de vocês. De fazer filho de Deus não te dá o direito de viver de qualquer maneira, assim como nossos pais, né? Nós amamos os nossos filhos, isso não quer dizer que nós não vamos corrigi-los. Amém, pais? Amém. E o amor de Deus, ele é manifesto muitas vezes em correção. O cristão não vive, queridos, os imperativos, os mandamentos de Deus para alcançar o favor de Deus. Mas eles vivem os imperativos, os mandamentos de Deus, porque foram alcançados pelo nosso Senhor. Amém? Somente aqueles que realmente entendem o precioso preço que foi pago é que de verdade vão buscar preparar as suas mentes, não deixando ser tomado pelas circunstâncias da vida e nem pelas paixões do mundo. É aqueles que vão buscar viver uma vida em santidade, tendo Deus como referência e não o ser humano. A não ser que aquele ser humano ele seja como Paulo e fale assim com toda a autoridade: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Paulo imitava Cristo. Que você seja um imitador de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a orar nessa manhã. Se você é uma pessoa que não tem vivido essa vida, hoje é dia de pedir ao Senhor: transforma o meu ser, Senhor. Se você não tem um encontro real com Jesus, você não vê evidências da salvação na sua vida, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou essa pessoa pecadora, eu sou uma pessoa que não consigo manifestar as obras. Eu entendo que sem o Senhor nada posso fazer. Peça: Senhor Deus, faz uma transformação em meu coração. Talvez você está vivendo consequências de pecados na sua vida. Entrega a sua vida diante do Senhor. Se arrependa e se volte para Ele. Deus, Ele quer nos corrigir. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele age imparcialmente. Ele continua sendo santo. Que Deus desvende os olhos espirituais para que você perceba a santidade de Deus. Que você perceba a grandeza pelo qual Deus pagou para tê-lo, não porque você merece, mas por graça e misericórdia. Converse com o Senhor neste momento. Quais são as áreas da sua vida que precisa de restauração, de transformação? Como você tem percebido o tamanho preço que foi pago por você? Talvez você está esperando um reconhecimento humano. Não faça isso. Tire seus olhos dessas coisas. Talvez pessoas te machucaram. Você tem Jesus Cristo. Talvez você foi rejeitado na sua infância, você é rejeitado hoje, mas você foi aceito por Deus mesmo sendo pecador, mediante o sacrifício de Jesus Cristo.